Tá rolando uma treta entre Nicolas Ferreira, Bolsonaro, bolsonarismo, podemos dizer, né? Mas que treta é essa? O que está acontecendo? Quem vai contar pra gente é o Pedro Zambarda. Vamos lá. Ah, se tem alguém que gosta de contar uma treta na extrema-direita, é o Pedro Zambarda. Olha ele aí, o arroba do Pedro, arroba Drops de Jogos. Se inscreve lá no canal também. E o arroba lu.junior se você quiser me seguir. Pedro, eles batendo cabeça, a gente se diverte, né? Não, e é um babado forte isso aí. É uma reportagem da talentosa Natália Portinari lá no UOL. E o bagulho, Lúcio, descambou pra uns memes aí. E o pessoal, não sei se sabe, briga do Nicolas e os Bolsonaros tá rolando um tempo, porque o Nicolas, pra quem só o Nicolas diz que não sabe, né? Mas o Nicolas é candidatíssimo à presidência. O problema é que ele não tem idade pra tentar a presidência ainda. E isso tá provocando atritos ali com a família Bolsonaro, porque o Bolsonaro ajudou ele a ser eleito e tal, e ele meio que tá. Sabe aquele amigo seu que não é bem seu amigo, Lúcio? Que fala assim: não, vamos marcar. E nunca Mas na mais. extrema-direita é tudo isso, tudo assim, É né? tudo Tudo assim. amigo peronomútil. Todo mundo solta a mão de todo mundo. É, por aí mesmo. Ninguém solta a mão de ninguém, não. Todo mundo solta a mão de todo mundo. Então a Natália informa lá no UOL, né? Nicolas vira alvo de ataques e pressão de bolsonaristas extremistas nas redes sociais. Vamos ler aqui essa reportagem que tá muito boa. Um grupo de bolsonaristas tem atacado e pressionado o Nicolas Ferreira do PL de Minas nas redes sociais, afirmando que o deputado não tem sido solidário o suficiente com a família Bolsonaro em suas postagens. As postagens não arranharam a popularidade de Nicolas, que tem 18 milhões de seguidores no Instagram, 3 vezes o total do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. O cara tem 3 vezes o Eduardo. 18 milhões, cara. E 6 vezes o vereador Carlos Bolsonaro, Carluxo. É justamente esse amplo alcance na direita que tem incomodado a segunda geração dos Bolsonaro, ou seja, os filhotes lá, os Bolsokids. Os ataques virtuais começaram em fevereiro, depois de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que reduz a idade mínima do presidente de 35 para 30 anos, ser apresentada por Eros Biondini, do PL de Minas, com apoio do próprio Nicolas. A PEC pode beneficiar Nicolas em uma eventual candidatura presidencial em 2026. Em grupos bolsonaristas, segundo o levantamento da consultoria Palver, já houve desde então uma reação de militantes do ex-presidente acusando Nicolas de ter a intenção de concorrer contra Bolsonaro. Em uma das postagens, ele aparece ao lado de outros supostos traidores segurando biscoitos, como Ricardo Salles, Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, sendo chamados de Tropa do Biscoito, Lúcio. O maior desafio é descolar do Bozo sem perder os apoiadores dele, diz a legenda, no sentido deles estarem pedindo biscoito, ou seja, pedindo atenção. Lúcio, não vou falar nada, vou deixar essa foto um pouquinho na tela. Que coisa mais ridícula, né? Tropa do Biscoito. O maior desafio é descolar do Bozo sem perder os apoiadores dele. Os ataques se intensificaram em maio, cobrando apoio de Nicolas a favor de uma candidatura a presidente de Eduardo Bolsonaro ou em solidariedade ao seu alto exílio nos Estados Unidos. Tem um amigo, tem alguns amigos aí que conhecem pessoas da Alesp e, cara, por isso que eu acho que essa reportagem aqui é mais importante do que parece. O que tá rolando nos bastidores, gente, é uma briga do Eduardo contra o Tarcísio também. E aí você sabe quando extrema-direita briga com extrema-direita, né, Lúcio? Quem ganha é o jornalismo. Uhum, Eles com começam a certeza. meter o bico para falar. Uma mensagem circulou no Telegram, por exemplo, mostra uma foto de Nicolas e Eduardo com a seguinte legenda: época em que pro Nicolas era legal postar fotos com referência dele, hoje ele trata o Eduardo como se fosse um leproso, tem que manter distância, votaram nele por influência dos Bolsonaros. Olha aí, Nicolas Ferreira. A reportagem tentou ouvir Eduardo Bolsonaro e Nicolas sobre as postagens nos grupos, mas eles não se pronunciaram até o momento. Aliados de Nicolas descrevem a relação entre ele e a família Bolsonaro como amigável, mas distante. Embora se deem bem com Jair, ele é visto por desconfiança por Eduardo e Carlos, com quem ele não tem proximidade.
Parte da preocupação dos bolsonaristas, porém, é baseada em fatos. Após os seus vídeos estourarem e virarem motivo de preocupação no Palácio do Planalto, o deputado mineiro está fazendo um voo solo, segundo interlocutores. Nicolas construiu uma estratégia de engajamento com base em críticas ao governo Lula e tem evitado se colar à imagem de Bolsonaro, até por isso não reagiu aos ataques que vem sofrendo de grupos ultra-bolsonaristas. Como mostrou uma reportagem da Folha, aliados de Eduardo Bolsonaro acompanham com preocupação uma parte da militância que não aderiu à sua estratégia de buscar retaliações contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, nos Estados Unidos. No PL, o presidente Valdemar da Costa Neto joga parado, aguardando que Bolsonaro se decida sobre quem quer apoiar nas eleições de 2026. Em Minas Gerais, a expectativa é que Nicolas supere 2 milhões de votos para deputado e, com isso, consiga eleger com ele até 10 outros candidatos. Não há crise de Nicolas com o seu partido. Isso é desesperador, tá? É. Isso é desesperador. Levar 10 deputados com ele, do nível de 2 milhões de Ricardo votos, Jordi. gente, é como se fosse 2 bolos, tá? E é um partido grande, que é o PL. Bolsonaro já foi avisado, porém, de que a estratégia adotada por seus apoiadores pode lhe custar um aliado valioso em Minas, segundo o maior colégio eleitoral do país, e sabe que, se hoje Nicolas está apanhando calado, esse silêncio não deve durar para sempre. Até por isso, por exemplo, que ele quer atacar o Haddad, ele quer aparecer, Lúcio. Ele tem que aparecer, tem que demonstrar serviço para a militância dele. E ele está se destacando nessa coisa, que é uma coisa que o Bolsonaro perdeu a moral. Como o Bolsonaro está tendo que lidar com uma possível cadeia, quem está assumindo o protagonismo de criticar o governo é o Nicolas. É o Nicolas. O governo está respondendo a um deputado preconceituoso de Minas, gente, que se elegeu atacando a Duda Salabert. Que foi condenado, inclusive, um dos nossos cortes. Foi condenado agora. Então é importantíssimo a gente aqui no Meteoro não parar de falar desse cara, entendeu? Até para minar todas as estratégias dele. A coisa não é de hoje. Tem uma reportagem do Bruno Ribeiro também, do dia 9 de junho. Bolsonaristas trocam Eduardo por Nicolas após autoexílio e irritam aliados. Isso é uma coisa que está fortalecendo o Nicolas também. Não é só o ataque ao governo Lula. As burradas da família Bolsonaro. É. Um vai para os Estados Unidos, o outro vai ser preso. Eles estão começando a um devorar o outro. Membros do PL deixam filho do ex-presidente de lado nas redes e priorizam interação com o deputado mineiro. Reportagem do Bruno Ribeiro. Aliados de Eduardo Bolsonaro têm observado com irritação o aumento da presença de Nicolas Ferreira nas redes sociais de parlamentares ligados ao bolsonarismo. Na avaliação do grupo, políticos impulsionados por Eduardo no passado deveriam agora estar engajados na defesa das suas ações durante o autoexílio nos Estados Unidos, mas em vez disso, passaram a se aproximar de Nicolas, outro puxador de votos. Do exterior, Eduardo tenta que o governo Donald Trump imponha sanções ao ministro Alexandre de Moraes, ao STF, relator da ação sobre a trama golpista que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em conversas de WhatsApp, Eduardo foi aconselhado a procurar diretamente parlamentares que deixaram de mencioná-lo nos seus perfis. Por ora, contudo, ele não tomou nenhuma iniciativa. Entre os alvos de descontentamento estão o presidente do PL do Rio de Janeiro, Rafael Sotier, e a presidente do PL Mulher de Santa Catarina, Ana Campaiolo, o deputado federal André Fernandes e o vereador de Maceió, Leonardo Dias. Com forte presença digital, eles faziam parte da engrenagem política montada por Eduardo, uma rede capilarizada que unia diferentes regiões e que poderia ser mobilizada em torno de uma candidatura ao Planalto. Em comum, todos fizeram campanhas com a ajuda de vídeos, fotos e lives ao lado do deputado, eleito por São Paulo com pouco mais de 741 mil votos. Eduardo afirmou à revista Veja que poderia ser uma opção à presidência no lugar do pai, que está inelegível até 2030 e é réu na tentativa do golpe. Ao buscar as sanções contra Moraes, Eduardo se tornou alvo de um inquérito também relatado pelo ministro. O presidente Lula disse que a ação era uma prática terrorista. O Eduardo tá ficando... O Duda, como eles gostam de falar, tá ficando queimado, viu, Lúcio? E aí tem essa outra parte da reportagem. Com quase 18 milhões de seguidores no Instagram e 8 milhões de seguidores no TikTok, Nicolas também já havia provocado ressentimento entre os integrantes do núcleo do bolsonarismo. Ele também é considerado, no entorno de Eduardo, um dos políticos que ascenderam com apoio dele. A rivalidade é alimentada em parte pelo sucesso do voo do próprio do Mineiro. É com vídeos dele e não dos Bolsonaros que o governo Lula se
preocupa quando toma alguma medida que pode ser vista como impopular, como no caso recente do aumento do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, na visão de aliados. O primeiro ruído público entre Nicolas e o clã Bolsonaro ocorreu nas eleições municipais, quando o deputado se aproximou do influenciador Pablo Marçal, adversário de Ricardo Nunes, apoiado pelo ex-presidente em São Paulo. Às vésperas do primeiro turno, Marçal, crescendo nas pesquisas, teve uma movimentação de Nicolas que gerou críticas de bolsonaristas, embora o influenciador não tenha avançado pro segundo turno. Em março, um novo mal-estar surgiu quando Bolsonaro convocou apoiadores para a manifestação no Rio de Janeiro. O ato buscava impulsionar no Congresso o projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro, que poderia beneficiar o ex-presidente. A avaliação era levar pautas como impeachment de Lula às ruas, poderia soar como nova provocação ao STF. Nicolas, contudo, publicou fora Lula nas redes sociais ao tratar da manifestação ainda em janeiro. Bolsonaro gravou um vídeo desautorizando o gesto, sem citar o mineiro. No protesto seguinte, contudo, em abril, em São Paulo, com Eduardo já no exterior, Nicolas foi chamado para discursar, entre outras estrelas do bolsonarismo. Então é isso. O Nicolas, o que ele está fazendo, o Lúcio? Ele está fazendo as coisas da cabeça dele. O que pode ser, assim, uma estratégia campeã de roubar os votos do Bolsonaro, ou pode ser a maior burrada da carreira dele. E é isso. Inclusive porque, apesar do sucesso nas redes sociais, isso não necessariamente catapulta as votações dele no Brasil inteiro. Né? Se por acaso ele tentar voos maiores, né? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até lembrando o que o Haddad falou, né, sobre os vídeos do Nicolas. Atingiu 300 milhões de pessoas. Não tem 300 milhões de pessoas que falam português no mundo. Então, muito provavelmente, né, muito fake, muito bot, enfim. Então, tem um ponto que sim, ele causa um alvoroço, mas tem muita gente que ou nem sabe quem ele é ainda, ou sabe, mas não votaria porque é mais próximo do Bolsonaro. Então, me preocupa mais aquilo que a gente viu anteriormente. Ele, de fato, ir de novo para deputado e puxar mais um monte de maus elementos. Eu ia usar um termo bem ofensivo, mas eu vou usar maus elementos para a Câmara também. O Lúcio se segurou nesse momento aí, porque, enfim, né? Advogado é caro. Advogado é caro e tem que dar aquela prensa tal. Mas, cara, assim, a gente tem que começar a falar de Nicolas Ferreira. A sério, tá? Esse cara não tá aí pra brincar. 18 milhões de seguidores, gente. Ele tem seguidor para presidente da República, ele é só deputado. Os números não fazem tudo, mas os números dizem muito, né? Só para fechar mesmo o corte, tá, Lúcio? A CNN também tá com uma apuração idêntica à da Folha e do UOL. Em 24 de janeiro, a Basília Rodrigues já estava mostrando essas irritações. Então a gente vai ter que se preocupar com esse cara, tá, gente? Então, era só isso. Qual outros caminhos, né, ele pode seguir? Ele pode tentar um governo, né, de Minas. Coisa que ele teria que negociar algumas coisas, né? Porque o Zema hoje é o principal por lá, mas tem o tal do Cleitinho que também quer concorrer por lá. Né? E que já está antagonizando com ele. Então a extrema-direita aí realmente lutando por espaços de poder. Né? Especialmente com a queda do bolsonarismo que surgiu ali em 2018. Acho que como conceito ele mantém nessa galera, mas de fato da família Bolsonaro a gente vê, né? O pai vai ser preso. Um dos filhos foi para os Estados Unidos e pegou super mal para sua base. Os outros dois por aqui estão super quietinhos no momento. Né? Tem ainda o menor que está como vereador lá e anda falando umas besteiras também. Então, muito provavelmente, outros atores devem aparecer por aí. A família Bolsonaro deve começar a ficar um pouco mais de lado. Por um lado é bom, por outro, cara, é aquela história, né? Que você pega um monstro, você corta uma cabeça, nascem duas, né? Então, a gente sempre tem que ficar de olho nisso. Exatamente. Mais algum ponto, Pedro? Não, só isso.
Então, ó, Fechamos? antes de ir embora, deixa eu fazer um convite pro pessoal. Olha aqui, ó, na tela. Por que o Harry Potter está na tela? Porque a gente tem um telescópio novo falando sobre a J.K. Rowling. É verdade, sabe? A autora do Harry Potter. É, assim, não tem como negar, né, que a série Harry Potter marcou a infância de muita gente, introduziu, inclusive, o hábito da leitura para muita gente. Mas isso só torna mais difícil ainda lidar com o fato de que a criadora, né, a J.K. Rowling, tem exposto cada vez mais a sua transfobia. E isso acontece em um momento que os direitos das pessoas trans no Reino Unido sofrem ataques pesados, inclusive com patrocínio da própria J.K. Rowling, tá? Nesse vídeo a gente vai mostrar como a Rowling está usando sua fortuna e influência para promover ataques às pessoas trans, como o problema vai muito além dela e o que a gente pode aprender com tudo isso aqui no Brasil. Roteiro completo, a apresentação da Ana, que está aí em viagem, mas trabalhando muito, tá? Roteiro da Trabalhando. Sofia, né? Roteiro da Sofia, apresentação da Ana e edição do nosso querido Pupedita. Então, convite já está liberado, tá? Não precisa esperar nenhum momento, nada. Saiu desse vídeo, vai lá assistir. Fechou? Valeu, meus queridos. Até a próxima. Tchau.